elaborar essa lição aqui, meu esboço aqui em tempo recorde. Eu fiquei feliz, falei para Camila, fiquei feliz. Amém? Podemos agora? Lição 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Esse é o tema. Texto áureo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus 1, 23. Verdade prática vai dizer: na dispensação da graça, a igreja deve repetir os valores do reino de Deus no mundo. Vamos estar lendo agora, irmãos, a leitura bíblica em classe, todos juntos. Os irmãos estão com a revistinha? Todos? Se tiver com a revistinha, levanta a revistinha aí. Os que estão com a revista. Então eu vou pedir para os irmãos que não estão com a revistinha para abrir a Bíblia, para a gente ler junto. Amém? Vamos estar lendo na Bíblia? Mateus capítulo 1, do 21 ao 23. Depois você vai ter que dar uma corrida para Gálatas. Pelo que nós vimos na gincana lá, os irmãos são bons de correr na Bíblia. Né? Glória a Deus. Mas pode falar, não numa segunda-feira. Mas a gente dá jeito. Amém, irmãos? Glória a Deus. É o mesmo Deus que opera domingo, opera segunda. Oi? Mateus capítulo 1, 21 ao 23. E depois eu vou avisar e vou esperar os irmãos também abrirem Gálatas. Tá bom? Mas vamos ler primeiro Mateus. Leitura responsiva. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é de Deus conosco. Gálatas capítulo 4, versículo 3 ao 7. Amém? Os irmãos estão com a Bíblia aí, dá uma corridinha lá. Por que é importante a gente ler junto esse texto? Porque toda a lição está baseada nesses dois textos. Por isso que é importante a gente ler juntos. Tá bom, irmãos? Ficar em contato com o texto base da lição. Amém? Os irmãos encontraram? Então vamos ler. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? A seu assento. Serei bem objetivo, tá, irmãos? Até 9 horas ou antes nós terminaremos, se Deus não mudar a coisa. Tá bom? Meu plano é esse, terminar até as 9. Aí a gente sabe, né? Nós decidimos o resto. Tá bom? Introdução. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual.
o reino de Deus está entre nós, entre vós. Nesta lição que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Mateus 5:16. Amém, irmãos? Então nós iremos estar falando sobre a implantação desse reino de Deus no mundo, que começou ali depois do seu batismo, né? Quando ele inicia falando, a partir de João Batista fala, né? Eis que é chegado o reino dos céus. Quando Jesus chega, esse reino do céu começa a ser implantado. E ele está sendo implantado até hoje. Ele está sendo implantado. Quando a palavra é pregada, quando alguma igreja vai surgindo, quando almas vão sendo salvas, batizados, quando o número de cristãos vão crescendo, é o reino de Deus sendo implantado no mundo. É essa semente, né? Em uma feita, Jesus usou a parábola do grão de mostarda para se referir ao reino de Deus. E ele fala, por mais que seja, nessa parábola ele fala do tamanho, ele não fala da qualidade. Nessa parábola ele fala do tamanho. Ele fala, olhai para a semente de mostarda, que por mais que seja uma pequena, quando é plantada, se torna uma grande árvore. Assim é o reino de Deus. Pequenininho, começa pequeno, não precisa começar grande, mas o seu efeito é imensurável. O efeito do reino de Deus é grande demais. E está aqui os irmãos para confirmar o efeito do reino de Deus dentro de cada um aqui. Qual foi o efeito do reino de Deus em você, em mim? Porque primeiro mundo que ele vai impactar é o seu. É o primeiro mundo que Jesus ele impacta. É o seu, é o meu. Antes de impactar o mundo, ele precisou impactar os discípulos. Depois impactou alguns missionários, a mulher samaritana, o endemoniado de Gadara, libertou e falou, agora você fica aí e evangeliza. E ele evangelizou todo aquele povo. Então ele impacta primeiro pessoas para que você continue, para que o reino de Deus venha crescer. Se nós pararmos aqui, nós vamos constituir o que? Um império aqui, né? Como Nimrod queria, vamos crescer aqui dentro, mas o reino de Deus ele não vai expandir, ele vai morrer aqui dentro, nas quatro paredes. Então é necessário colocar ele para fora, colocar para a sala de aula, colocar para o trabalho, colocar para dentro da nossa casa, para a família, para quem não quer ouvir, para quem quer ouvir. É necessário colocar o reino de Deus para onde for necessário colocar. Amém, irmãos? Então essa é a introdução. Então Jesus ele nasce em nosso mundo para vencê-lo e nos dá a condição de vencê-lo também. Essa reflexão foi que eu cheguei aqui no início. João 16:33 ele vai dizer o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estive no mundo de vocês e eu venci ele. Não, a continuação é por nossa conta, né? Você também vencerá. Não está lá no versículo. Mas ao mesmo tempo, quando o texto fala, eu venci o mundo, de duas ou uma, Jesus está querendo nos mostrar. Olhe para mim como que eu reagi a tudo que aconteceu comigo. E você também vai vencer. Se você seguir meus passos, todas as aflições desse mundo, você vai conseguir suplantar também. Porque a mesma capacidade, o mesmo Espírito que está em mim, eu deixo. E Ele é o ajudador que estará conosco até a consumação do século. É o que Jesus deixou para nós. Louvado seja Deus. E Ele está aqui essa noite. Primeiro tópico aqui, irmãos,
nós precisamos aqui tratar a respeito, tornar claro aqui a respeito desse reino de Deus. E a figura que Jesus ele traz é uma figura monárquica, né, irmãos? Rei, um rei, o resto súditos. Esse reino só tem um rei. O problema é que eu vou chegar nesse ponto também. Paulo também coloca o inferno como um reino. O pecado, ele é um rei. Se a gente permite ele governar sobre a nossa vida, todo rei, ele vai dar o salário para os seus trabalhadores, seus súditos. Todo rei é recompensador, ele vai recompensar. Só que o salário do pecado é a morte. Então, se a gente decide viver de maneira a desagradar ao Senhor, a pecar, não tem outra, irmãos. O salário é a morte. Enquanto ele vai dizer que o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida. E ele fala, Jesus é rei, o pecado também, qual que você escolhe? Os dois são rei, é como se fosse dois patrão, você escolhe para quem você vai trabalhar. Se você escolher trabalhar para Satanás, a recompensa está lá no final, a morte, não tem como recusar. Ele vai falar, você trabalhou, filho, você merece, vem cá, receber o seu salário. É a honra que você tem, você trabalhou. Enquanto Deus vai falar também para nós. Ele vai falar aqui, filho, eis o salário, por tudo que você fez, por tudo que você renunciou, eis aqui o salário, a vida eterna. Então que nós venhamos a abandonar todo tipo e prática de pecado, irmãos. Nós venhamos ganhar força para vencer até aqueles pecados mais sorrateiros, mais bobos, mentira, aquelas coisas bobas, irmãos. Às vezes um comentário sobre alguém, que às vezes nem precisa ser comentado, só precisa orar, a gente abandonar isso e muita coisa vai mudar. Louvado seja Deus. Entrando agora no corpo da lição, para ser bem rápido, irmãos. Eu fiz aqui um jeito, irmãos, para ser bem rápido mesmo meu objetivo. Eu resumi a lição, nós vamos tocar em todos os tópicos, e eu vou confiar em você ler a lição em casa depois. E aí você vai ver tudo aquilo que a gente falou aqui, tá? Mas eu vou falar assim para a gente conseguir dar tempo aqui para a gente poder finalizar aqui, tá bom? Primeiro tópico vai falar sobre o reino de Deus. E primeiro, para falar do reino de Deus, nós precisamos falar da pessoa de Cristo, do seu nascimento. Primeiro subtópico aí. O que está escrito no primeiro subtópico, irmãos? Irmão, só o título. O que está escrito no primeiro subtópico? A encarnação de Cristo, irmãos. Amém? A encarnação de Cristo. Então, por intermédio da manifestação do Espírito Santo nós sabemos, sobre Maria ali, Jesus ele nasceu. Sobre um ato sobrenatural, o Espírito Santo se manifestou nela e veio Jesus. Por isso que ela era uma moça virgem, pura. Não havia conhecido varão ainda. E Deus achou graça aos olhos dela, né, aos olhos dele, e ele ali proporcionou àquela mulher dar a vida. Dar a vida não, a vida quem dá é Deus, mas gerar o menino Jesus. Então nós sabemos, ele nasceu, e interessante é o verbo, irmãos. Quem lembra do estudo do tabernáculo? E nós falávamos, toda vez que vai falar de tabernáculo, a gente fala átrio. Tudo no átrio tipifica Cristo. Você lava a mão na água ali, que também simboliza Cristo. A pia de bronze significa ali alguma coisa do seu serviço, do seu sofrimento. Você vai ver lá o candeeiro, que é a luz, eu sou a luz do mundo. Tudo no tabernáculo simboliza Cristo. Até a pele.
quando você olha assim aquelas peles, aquelas cortinas, o interessante é que as cortinas mais belas ficam por baixo, e a cortina mais feia, que é a cortina de texugo é uma cortina feia, sem aparência, sem formosura. Você olha e fala, é um barracão. O tabernáculo, você olhava de longe, você imaginava, era um barracão, mais um barracão no meio da estrada. Só que quando entrava por dentro, ele era feito de ouro puro. Quando você entrava por dentro, você via as coisas, você ficava abismado, era uma casa de luxo. Por que isso? Isaías 53. Eis que o seu parecer era sem formosura, sem beleza. Então, apontando para Cristo, tudo apontando para Cristo. Então não tem nada no tabernáculo que não aponte para Cristo. O holocausto tinha 4 pontas. Jesus morreu numa cruz que tinha quantas pontas? Assim como o cordeiro morria num altar de 4 pontas, o nosso cordeiro, o Cordeiro de Deus morreu num altar de 4 pontas. Da mesma forma que no tabernáculo era necessário 3 sacerdotes fiscalizar, avaliar, examinar o cordeiro para ver se estava perfeito mesmo para ser oferecido, porque somente assim Deus aceitaria. Cristo foi analisado por Caifás, por Pilatos, por outro sacerdote que agora me foge o nome, por Herodes, e todos eles falaram o quê? Não acho nele culpa nenhuma, porque o cordeiro era necessário passar por todas essas etapas. Mas para não mudar o foco, só para mostrar para os irmãos que o tabernáculo tipifica Cristo. Olha para você ver que interessante. Alguém abre lá em João, capítulo 1, versículo 14, e lê em voz alta. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe qual que é o verbo ali no original? O verbo habitou é tabernaculou. Tabernáculo significa habitação. Por isso que quando fala o Verbo se fez carne, no original está e tabernaculou entre nós, se referindo a Cristo, mostrando que esse é o Cristo de quem nós falávamos desde os símbolos, desde as sombras, desde o templo, do tabernáculo. Esse é o Cristo, sem parecer, sem formosura, mas aonde chega você vê a essência dele, algo sai dele e entra em nós e transforma a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a beleza da Escritura. Sempre tem algo a nos revelar. Glória a Deus. E assim nós aprendemos também, né, irmãos? Aquilo que está de mais belo. O importante, irmão, não é o de mais belo exterior. Todo mundo sabe disso. Vai procurar um namorado, por exemplo, para namorar. Vou procurar o mais bonito, não é? Primeiro converse com a pessoa, mas conheça. Procure saber o que ele tem de beleza dentro. Porque o que importa é a beleza que ele tem por dentro. Por fora vai passar. Uma hora vai enrugar, a poeira, né? Como disse Cláudio Duarte, o vapor vai passar, vai murchar, vai cair. E vai dar um maracujá. No final é maracujá para todo mundo. No final não adianta. Eu não gosto de maracujá, mas vai ter que tomar assim mesmo. Tá bom? Porque esse é o final de todos nós. Então, irmãos, a beleza principal que você tem que se preocupar é o que tem por dentro. O que esse homem tem por dentro? O que esse jovem tem por dentro? O que essa moça tem por dentro? Por fora é bela, mas o que ela tem por dentro? Isso você só vai saber pesquisando, conhecendo verdadeiramente. Conversar não é conhecer, irmãos, é conhecer, você se aproximar mesmo e ter interesse em saber, ter interesse em se relacionar,
Ah, minha filha, qual que é o seu sonho? O que você mais deseja? Como que é o seu relacionamento com seu pai e sua mãe? Você gosta de sua mãe? Se ama? Você gosta de ficar perto da sua mãe e do seu pai? Você gosta de estar em família? A pesquisa de campo. Você está pesquisando a essência da pessoa. Aí a pessoa fala, não gosto de viver em família, não gosto do meu pai eu não me dou com meu pai. Minha mãe, um dia, eu por pouco não dei um tapa na fuça dela. Você já está sabendo. Aí você vai pensar que você vai casar e ela vai mudar por causa de você, não vai. Vai dar um tapa na sua fuça, vai trocar a fuça da sua mãe pela sua. E aí é até um bom negócio, né? Sua mãe vai apanhar, não vai apanhar mais, e quem vai apanhar vai ser você. Nesse caso, porque ninguém merece. Uma mãe criou o filho e ainda vai apanhar do filho. Tá, irmãos? Então, pesquise, vê o que tem na essência dessa pessoa. Porque o que tem por dentro é o que vai valer. Você nunca vai desejar passar a eternidade com uma pessoa bela, mas que te mete a mão em casa, que não tolera passar um minuto conversando com você, uma pessoa que te despreza, uma pessoa que casou com você por interesse. Aí, é bela, todo mundo olha e fala, que casal lindo, mas você sabe, não tem tempo para você, ansioso, a preocupação não passa nem perto, se está na chuva, se não está. Tem casal, irmãos, que o marido tem carro, tem moto, mas não está nem aí para a esposa, que não tem habilitação, que está lá no Cafundel do Judas, está chovendo, vai ter que pegar ônibus, o marido está em casa, mas ele não sai de casa para buscar. Ele vai esperar essa moça sair de lá e chegar em casa toda molhada igual um pinguim. Isso é homem, irmãos. É o quê? A falta da essência, que não tem. Porque o homem de verdade, ele tem a consciência, ele sabe, eu tirei aquela menina da casa dela para dar uma vida melhor do que o pai dela dava para ela. Eu tirei ela daquela casa para agora ser tudo dela. Eu vou ser o pai, eu vou ser o marido, eu vou ser o amigo, eu vou ser tudo. Sendo que tem marido que não é nem o cheirinho, né, irmãos? Mas eu falo isso no geral, tá, irmãos? No geral, eu estou falando agora para os pais para orientar os filhos. Orienta a filha, orienta o filho. E eu vou tratar de orientar minha filha, pode ter certeza disso. Tá? De vez em quando, esses dias ela falou uma conversa lá, eu falei, menina, você nem vem com essa conversa, 3 anos de idade. 3 anos de idade, nem sabe o que está falando, é óbvio, irmão, eu estou brincando. Mas já falei para ela, falei, filha, só com 30 anos, tá? Pra você começar a pensar, tá bom? E para você namorar, papai tem que gostar da pessoa. Já estou começando a colocar na cabecinha dela. Tá? Para você namorar um dia, você tem que namorar pelo menos com alguém parecido com seu pai ou melhor. Você gosta do papai? Gosto. Então, tem que ser alguém parecido. Vai plantando isso, irmãos. Você tem que ser pelo menos exemplo e referência dentro da sua casa. Tá, irmãos? Isso é essencial. Eu entrei nessa questão da essência e a Cristo, tá, irmãos? Muitos não chegavam e não olhavam e viam Deus nele, porque por fora não via diferença dele para um outro judeu qualquer. Tinha que se aproximar mais, tinha que chegar perto dele para sentir o que ele tinha. Imagina Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, ali fazendo alguma coisa, quando de repente eles percebem um brilho, e quando eles olham, eles vejam o mesmo Cristo, só que eles viam caminhando como homem, agora flutuando com as vestes resplandecentes. E só podia sair uma coisa: que homem é esse? A única coisa que poderia sair da boca deles era isso: que homem é esse? Lembra lá do mar? Que homem é esse que até o vento e o mar ele manda e obedece? Que homem é esse que governa a morte? Que homem é esse que governa as leis da física, da ciência, do espaço, tudo?
Para ele não tem regra. Esses dias me perguntaram, acho que foi no evento que nós estávamos no parque, eu acho que o Rogério Mineiro, né, a gente estava conversando sobre quando Josué ora e fala, sol detenha-te em tal lugar e lua no tal lugar. E vem algumas pessoas tentar explicar isso. Eu já vi até um homem tentando explicar isso, e ele foi na ciência, ele falou, o que prejudicaria da terra parar, a terra ficar parada, porque ela ficou parada aproximadamente 21 horas. 21 horas, isso é caso já de pesquisa, tá, irmãos? Você vai pesquisar a NASA, ela consta na NASA, no cronômetro deles, que a terra ficou parada, ela deu uma pausa de 21 horas. Isso é na NASA, você pode pesquisar. E Josué falou o quê? Falou, Senhor, segura o sol aí, para dar tempo, porque o Senhor falou que hoje o Senhor vai dar vitória. Aí a questão é, se Deus parar, vai parar a terra, ou se Ele vai fazer o sol girar na mesma velocidade da terra, eu só sei que parou, alguma coisa aconteceu. Deus manteve tudo claro ali, e Deus deu vitória. Anulou lei de física, anulou tudo, para dar vitória. Isso nos dá uma lição. Às vezes a gente perde tempo com afronta, com calúnia. A gente perde tempo com preocupações tolas, sabendo que o nosso Deus, se preciso for, Ele vai lá e mexe no relógio universal. É o dia que você nem percebe, mas a hora passou tão rápido. O dia que você estava mais aflito e a hora passou mais rápido. Você fala, meu Deus do céu, mas parece que... O que aconteceu? É quando Deus vai lá no relógio universal e mete o dedo lá, e Ele atrasa, Ele acelera, e nós nem percebemos. Nosso Deus, Ele é fiel, irmãos. Você olha assim e fala, meu Deus, eu achei que eu estava atrasado. Não estava. Chega lá e fala, é Deus que mexeu no relógio. Para cuidar da tua vida e da minha vida, Ele move o mundo, irmãos. Ele move tudo. Então isso deixa uma lição para nós. Para que se preocupar com pouca coisa? Para que se preocupar com aquilo que deu BO hoje, amanhã vai resolver? Sendo que nós temos um Deus grande que pode todas as coisas. E nós podemos todas as coisas nele. Louvado seja Deus. Então, avançando aqui, Ele veio para estar conosco, por isso o nome, Emanuel, Deus conosco. Ele sofreu, pagou um preço alto, a fim de anular a nossa culpa e condenação. Por meio dele hoje, nós não temos culpa. Ele tirou a nossa culpa e lançou no mar do esquecimento. Não existe mais. Louvado seja Deus. E agora eu estou falando aqui, a mensagem após a mensagem do reino, segundo o subtópico. Desde então a sua ocupação era o quê? Secular. Ele era carpinteiro, trabalhava na carpintaria. E quando ele completou seus 33 anos, 30 anos, ele começou o seu ministério evangelístico. É o ministério evangelístico. Foi quando Jesus, o Filho de Deus, decidiu impactar o mundo inteiro. E começou a pregar em monte, pregar em barco, pregava em tudo quanto é lugar, irmãos. Implantando o reino de Deus na sociedade. Então, ele começa a evangelizar, e a mensagem era a mesma. Qual que era a mensagem? Arrependei-vos. Mateus capítulo 4. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E ele fala de uma mudança. Ele chega para falar para uma classe que acha que eram perfeitos, que eles precisavam mudar. E para aqueles que não sabiam de nada disso, nem sabiam que precisavam mudar, ele veio esclarecer: vocês precisam mudar, porque o pecado, e ele explica tudo.
Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Então o nosso Senhor, Ele veio para fazer isso. Isso é o reino de Deus. Vem mostrar para nós que o reino de Deus, ele tem diretrizes, tem regra. Ele fala, a gente tem um reino. E os discípulos abriu, regalou os olhos desse tamanho, porque eles pensavam que havia uma promessa, que haveria o Messias. E eles pensavam que o Messias restituiria o reino a Israel. E quando ele falava de reino, para os discípulos não era reino do céu. Eles pensavam que era o reino da terra. Eles pensavam que Deus ia tirar o governo da mão do Império Romano e dar a eles, novamente, ia tirar eles desse cativeiro. Por isso seguiram a Cristo a princípio. Por isso que muitos voltaram para trás, quando perceberam que a intenção de Cristo, na verdade, era falar de uma cidade que chegaria ainda, que iria descer. Não de uma cidade que a gente ia morar, ia ficar, mas uma cidade que a gente iria para ela. E a preocupação deles até então era o quê? Quando que vai restituir o reino a Israel? Está lá em Atos, capítulo 1. Jesus sofreu, morreu, ressuscitou e estava sendo assunto ao céu. A preocupação deles. Quando? Vai ser nesse tempo que o Senhor vai restituir o reino? Aí ele vai falar, quanto aos tempos e estações, não cabe a vós. Mas recebereis a virtude do Altíssimo. Ele fala, vocês vão receber o que vocês precisam. Não é o que vocês querem. Vocês querem que eu dê o reino a vocês. Mas na verdade eu vou dar o que vocês precisam. Eu vou dar o Espírito. E o Espírito vai dar a capacidade de vocês entender que a terra não é o melhor lugar para se estar. O melhor lugar para se estar é no céu. E o Espírito vai dar capacidade para você negar tudo e a todos, para você chegar nesse lugar. É depois do Espírito descer, que vai dizer o quê? Era muito melhor para mim morrer, estar com Cristo. Ele vai falar, mas por causa de vós, eu temo ir, e não ter quem cuide de vocês, vir lobos cruéis e entrar, e acabar dissipando todo o rebanho de Cristo. Olha para você ver, irmãos, quando veio o Espírito Santo, ele mudou a coisa, ele mostrou, ele fez eles pararem de olhar para o céu, da onde ele veio. Às vezes a gente está esperando receber daqui, mas é de lá que vai vir. A gente espera, vai vir daqui, mas não. A maioria das coisas que eu recebi, as coisas mais grandiosas, veio de lá. Uma da frente, minha esposa, veio da onde? Do céu. Filha. Foi quem? Foi as grandes construtoras que fez, né? As grandes empresas de carro que fez, de motor, não. Foi o Pai que fez. Está lá em Jeremias, desde o ventre te conheci, te santifiquei e separei por Jonatas. Eita glória. Amém, irmãos? Tudo já está escrito no livro dele. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então não espere da terra, espere do céu. E aprenda isso, irmãos. É uma coisa que eu sempre tenho ensinado. Às vezes lá no meu trabalho, os irmãos têm também, eu tenho certeza que tem sempre essa oportunidade de estar com pessoas ricas, pessoa que tem posse, que tem. Mas a pessoa passa numa preocupação do seu lado, você não vê a pessoa em paz um minuto. E quando está rindo, mas tremendo já de nervoso, porque tem alguma coisa para fazer, uma preocupação atormentando. A gente não. Por quê? E eu passo perto desses camaradas, me sentindo superior. E não é porque eu tenho, é porque Deus me deu o que eu preciso.
A maior conquista de uma família, de um homem e de uma mulher, é conquistar um casamento segundo Deus e uma família. Acabou, irmãos. Não tem conquista maior, irmãos. Sabe por quê? Você passa, mas você vai deixar aqui um descendente. Desse descendente vai deixar outro. Você fez a sua parte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não é só fazer a nossa parte, mas é fazer e dar a possibilidade para outros continuarem fazendo aquilo que você começou. Porque eu disse uma vez para os irmãos, que tudo na obra de Deus, tudo na terra, na vida, nós só começamos, nós nunca concluímos, nada a gente conclui, a gente só começa. Quem vai terminar a gente nem sabe. Quem começou a obra aqui? Pastor Josué. Quem vai concluir? Não sei. Quem começou foi o pastor Josué. Passou o pastor João. Eles são pastores da igreja, né? São pastores. Mas eu digo assim, de estar aqui, pastoreando a igreja. Mas quem começou? Pastor Josué. 12 anos aqui. Pastor João. E agora está eu. Não sei até quando. No meu olhar eu queria ficar aí por muito tempo. Tá, irmãos? E não é porque não é árduo, tá? Mas é porque a gente aprende a amar essa família. Mas a gente sabe, o relógio vai passar e uma hora Deus vai falar assim, agora a igreja Marcha Canaã subsede. Talvez esteja precisando, né? Estou falando no meu pensar. Esteja precisando agora de uma outra personalidade para liderar ela. E Deus vai lá e coloca outra pessoa. Isso é Deus. Vai saber quando, tá bom? Então é uma coisa para se pensar. Então esse reino no qual existem regras, normas, valores e leis, não aceita pessoas que não se sujeitam a tais requisitos. É assim, quer entrar no reino de Deus? Quero. Você quer entrar, ver o rio de cristal, quer ver o Senhor face a face, quer desfrutar das benesses do reino? Quero. Aí o Senhor fala para você, então tá bom. Se submeta às diretrizes e às regras que estão constituídas no manual. Olhe para cá, irmãos, para os irmãos observarem o que eu estou fazendo no sinal. Se sujeitam às regras que estão aqui e vocês vão desfrutar das benesses do reino. Já passo duas já, que ele fala que resume toda a lei. Ama a mim com toda a sua alma, com toda a sua força, porque é somente assim você não vai colocar nada à frente. E ama seu próximo como a ti mesmo. E assim você estará cumprindo toda a lei. É 2 mandamentos simples, mas temos que começar por ele. Se estamos fazendo, quem ama a Deus não peca, quem ama a Deus não idolatra, quem ama a Deus não fornica, não adultera, quem ama a Deus não passa ninguém para trás, quem ama a Deus tem uma vida de quem ama a Deus. E quem ama o próximo não vai querer o mal do próximo, não vai cobiçar a mulher do próximo, não vai cobiçar o que o próximo tem, não vai invejar. Percebe como que resume tudo? Resume tudo. Ele facilitou, está aqui, só esses 2, cumpra esses 2. E vocês estarão cumprindo toda a lei. Glória a Deus. É simples ou não é, irmãos? Simples, é só pôr em prática. Então, participar do reino de Deus, que uma hora ele vai descer, esse reino vai se instaurar. Quer participar? Então, se submeta à palavra, se submeta às regras que ela impõe, sem contestar esse negócio de aonde está? Sei lá o quê. Essa coisa dos críticos que surgiram hoje. Criticar é bom até um certo ponto, irmãos. Quando é só crítica, o negócio se torna um peso para o pastor da igreja,
se torna um peso para os irmãos. Pode ver, quem gostava de criticar demais, perguntar demais, estava próximo de ou longe? Estava longe, só vinha para perturbar e voltava. O crítico vem para a igreja, tudo critica, tudo contesta, mas onde está isso, sei lá o quê? Tem coisa, irmãos. Por exemplo, a gente pega lá, vou usar um exemplo para os irmãos não me entenderem mal. Eu não estou falando que não tem que criticar, tem coisa que tem que criticar mesmo. Criticar não, que você tem que contestar. Perguntar, pastor, será que é isso mesmo? Tem que contestar. Por exemplo, lá, aconteceu daquele camarada lá, que leu Oséias 3 errado e acabou ali cometendo aquele ato, né, de tendo um filho com a esposa do irmão, porque ele leu, estava lá, pega uma mulher e adultera, mas estava lá, pega uma mulher, vírgula, adúltera. Uma mulher adúltera, não é pega e adultera, é adúltera. E você contesta ou não contesta? Meu querido, lê direito, você está vendo o acento, está vendo a vírgula, você aí é uma coisa para contestar. Mas aí vamos lá, tatuagem é pecado? Mas aonde está na Bíblia? Aí a gente mostra, base, está lá em Levítico, fala, não marque o vosso corpo pelos mortos. Para mim já é o suficiente isso aqui, mas ele continua e fala assim, nem marca nenhuma haja em vós. Não está claro, irmãos? Nem marque pelos mortos e nem marca nenhuma. Está claro que ele não quer que o nosso corpo seja marcado, mas a pessoa fala que isso não é base suficiente, que está falando dos mortos, mas não, ele está colocando dois, está falando nem pelos mortos e nem marca nenhuma. Está bem explicado. Só que quem quer pecar, não adianta, irmãos. A pessoa não pegou lá uma suposta pastora que ela se declarou, né, homossexual, lésbica. Os irmãos conhecem. Foi no debate, e no debate ela declarava, batendo de frente com um pastor, que estava falando ali, que coisa abominável é, homem com homem, mulher com mulher, que aquilo lá não era, ele não estava falando disso, ele estava falando de um culto a Baal da época. E o negócio é óbvio, qualquer leigo que lê o negócio sabe que ali na verdade Deus está dando uma lista de coisas que não se deve fazer. Não tem contexto, lista não tem contexto. Ele vai falando, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. É uma lista. E toda lista, você não precisa pesquisar contexto, porque é uma lista. É igual Paulo faz muitas vezes. Os fornicadores não entrarão, os invejosos não entrarão, os homicidas não entrarão. Ele está citando lista, então não tem contexto. E ali ela quer procurar contexto para poder pecar. Então a pessoa quer pecar, então não adianta. Ela vai encontrar coisas que não tem para poder colocar na cabeça, e muita gente cai. Quem é interessado nisso, tá lá, por que não pode beber? Por quê? Aí fica criticando. Irmãos, nós temos de lidar com isso. Os irmãos, eu sei que tem também, de lidar com isso. É o espírito da Babilônia, literalmente, né? A nossa revista fala sobre isso. É o espírito da Babilônia aí fora, que oferece tudo de mal, e eles vêm contestar a gente. Mas por que não pode beber? Está falando que não pode se embriagar. Mas será que não está claro? Noé bebeu, perdeu o controle, ficou nu, seu filho viu, seu filho não tinha maturidade, falou para quem estava fora, deu risada, e isso aconteceu o quê? O que foi a consequência? Uma nação inteira amaldiçoada, um povo inteiro amaldiçoado, em Cã. Cã entrou Canaã, Jericó, tudo maldito. Por quê? Por causa da maldição que herdou, por causa da negligência do pai. Bebida. Mas eu não me embriago. Mas não adianta, irmãos. Um golinho que você toma, você já sai de cena.
Qualquer pessoa, irmão. Tem até aqueles bombom agora que tem, é licor que fala? Licor? Tem uns bombom que você toma aí, que você fica leléu das ideias também. Entendeu? Então, ainda mais nós que é crente que não bebe, se comer, entendeu? Você já fica leléu das ideias. Tá? Mas a pessoa pensa assim, não roubou minha consciência. Eu ouvi um rapaz falando que ele não está bêbado, trabalhando. E eu senti o bafo de coisa. E a pessoa, ela muda toda, ela fica estressada, ela fica... Para mim está bêbado, é a mesma coisa. Se a pessoa está sob efeito, se a pessoa está irritadiça, devido à bebida da noite passada, está bêbado, está sob efeito ainda. E a pessoa não, porque eu falei que estava bêbado, falei não, está bêbado, está tendo ainda, está bravo, está bêbado. Então, irmãos, claro que o negócio não é para beber. Está claro que a ordem de Deus para nós é que nós não colocamos bebida alcoólica nenhuma na boca, um golinho. Não interessa para nós. Perder a consciência, para que perder o controle? Aí entra Paulo lá em Efésios 5,18. Eu vou terminar no horário, pode ficar tranquilo, irmãos. Efésios 5,18, fala o quê? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Que a pessoa se embriaga, perde o controle e vem a contenda, vem a briga, vem a dissensão. Mas enchei-vos do Espírito Santo. O que ele está fazendo? Paulo fazendo paralelo, como sempre. Ele está falando, ao invés de vocês perder o controle para a bebida, porque bebida faz perder o controle, a razão. Em vez de vocês perder o controle para a bebida, perder a razão para a bebida, perde para o Espírito Santo. Se enche do Espírito Santo até transbordar, até vocês perderem o controle, ficar em êxtase, igual o Paulo ficou. Ele tem a visão do anjo, ele cai em êxtase. Coisa gloriosa, irmãos. Então, se tem que perder o controle para alguma coisa, perca para Deus. Entra aqui dentro e fala, estou nem preocupado com... Vou adorar desse jeito mesmo. Sentir vontade de pular, eu vou pular. Sentir vontade de correr, eu vou correr. Se Deus falar para mim, falar para alguém, eu vou sair do meu lugar e eu vou falar. E ponto final. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso é perder o controle. Você perde o controle para você. Você perde o Espírito Santo que te governa, que te domina. É isso que Paulo está falando, irmãos. Então, quer ser cheio, seja cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, esse também, por que não dizer, é a consequência, o resultado do reino de Deus em nós. O reino de Deus implantado em nós, ele traz os frutos, traz a personalidade de Cristo em nós. Esse é o reino de Deus. De sorte que alguém vai olhar para você e vai falar, eis ali um cidadão de outra terra, não é daqui. E nós não somos mesmo, somos do céu. Eu recordei agora, eu sei que eu estou passando para brincadeira, mas eu lembrei agora da Terezinha, que eu morei na casa dela. E ela falou que um dia ela estava toda de branco, foi para a oração, e ela tinha que atravessar um vilarejo escuro, e ela toda de branco ali passando o vilarejo escuro, com a biblinha no braço, no matagal, e de repente veio alguns homens com arma e foram assaltar ela. Falou, passa tudo que você tem. Ela pegou, olhou para eles na maior naturalidade, simplicidade de uma senhorinha. Por que vocês estão me tocando? Eu não sou desse mundo. Perna para quem te tem. Correram, mas correram tanto que deixaram até coisa para ela. Deixaram até coisa para trás. Não levaram nada dela, ainda deixaram coisa, ficou para trás. Mas falou mentira? Não falou. Não sou desse mundo. Nós não somos. Pertencemos a uma cidade de há de descer e todos irão ter que contemplar isso. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Só mais um ponto aqui para nós terminarmos. As bênçãos de uma vida no reino. É o segundo tópico aqui. Tem uns 5 minutos, eu sei. Vou rapidinho, só passar.
As bênçãos, quais são as bênçãos de uma vida no reino? Remissão de pecado. Nossos pecados foram perdoados. O que a gente tinha não tem mais, foi apagado. Ou seja, remissão, absolvição. Você é absolvido da sua culpa, das suas cadeias. Somos perdoados. Essas são as bênçãos. Então Deus nos perdoou. Não somos mais escravos do nosso passado, de nossas culpas, pois Ele nos redimiu. Hoje nós somos santos, nação santa, povo adquirido, noiva do Cordeiro. E muito mais. É o exemplo que eu gosto. Assim como o pai fez com o filho que decidiu ir embora de casa. Lucas 15. Deu a herança. O pai ficou aguardando o seu retorno. O pai lhes deu roupas novas. A roupa nova pareceu um grupo, né? Roupas novas de filho. Anel, que na época também era selo. Você é meu filho, tem o selo da família. Nós temos o selo da família. Paulo vai dizer que nós temos o selo da promessa, o Espírito Santo que habita em nós. Então Ele nos deu roupas novas. Hoje nós temos roupas brancas, não mais manchada. Temos anel novo e sandália, que fala o quê? Um novo caminho a percorrer. Estava para lá, descalço, sujo, sandália arrebentada. Ele te deu uma sandália nova para você agora propagar o evangelho da paz, propagar o reino dele por onde você passar. Agora os males de uma vida no mundo. 3 minutos, hein? Os males de uma vida no mundo. A escravidão do pecado. Pecado, quem vive no mundo vive escravizado pelo pecado. E Paulo faz essa analogia que eu falei no início e eu repito. Ele fala, não reine o pecado em vosso corpo. E no final ele termina dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Se ele reinar, você vai ter que receber o salário é a morte. Então não peque, abra mão renuncie o pecado e sirva a Cristo, porque no final ele fala, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a graça de Deus nos revelou o mais profundo de nossa alma. Ela penetrou no âmago de nossos desejos e nos deu ferramentas espirituais para vencermos pelo poder de Cristo. Todavia, se decidirmos voluntariamente, mesmo assim, pecar, nós ficaremos para filhos da ira. Então Deus nos deu a graça, ela nos mostrou, nos revelou o que era errado e o que não era, nos libertou. Libertar é isso. Você não sabia, agora você sabe. Agora você tem a possibilidade. Antes eu só tinha aquela porta para passar. Agora Jesus te mostrou, abriu outras portas, falou, você pode ir por ali que você tem liberdade. Agora, se você quiser entrar ali e continuar ali, é com você, mas o final você já sabe. É morte. Então, irmãos, eu deixo essa palavra. Eu creio que esse trimestre, assim como foi para mim, irmãos, uma bênção. Eu creio que para os irmãos também. Nós aprendemos como que o império da Babilônia aí fora, né? A Babilônia hoje para nós é o mundo. Como o mundo tem agido, o espírito da Babilônia tem agido. Junto com o espírito da Babilônia, o espírito de Jezabel. Sensualidade lá fora no mundo está reinando. E algumas igrejas têm reinado ainda. Em algumas igrejas. Então, essa lição nos ensinou a como evitar. A perceber quando sutilmente está entrando na igreja para a gente poder, ou na nossa família, para a gente poder tocar. Sai para lá. A minha família é do Senhor. Aqui não. Espírito de Babilônia vai para o quinto dos infernos. Aqui não. Tá, irmãos? Na lei aprendemos tudo isso. Então, irmãos, foi uma lição maravilhosa. Espero que os irmãos tenham aprendido muito assim como eu.
fui ricamente abençoado.